Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto. Estamos com uma edição especial aqui, Daniel Costa e Paulo Tavares. E aí, Paulo, tudo bem? E aí, Daniel, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. Estamos com uma visita especial, convidado. Estamos com Alexandre Bittencourt, ele que é vice-presidente do Check-up Centro Médico. Ele tem laboratório aqui no Distrito Federal, no Goiás e no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Maravilha, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Paulo. Uma honra estar aqui com vocês. Quem sou eu no meio desses dois, hein? Que história, que isso. Alexandre, primeiramente, nos conte há quantos anos, na verdade não, quantas décadas você já está nesse meio atendendo posto de combustível? Olha, posto de combustível eu já estou atendendo há 13 anos. Uau, é muito tempo, né? Muita experiência. Isso, muita experiência, atuando também, muito em parceria também com sindicatos postos de combustíveis, auxiliando nos cursos, treinamentos, cumprimento da legislação vigente. Nós também tivemos a honra de participar de alguns congressos que vocês fazem, né? Da classe aqui em Brasília, com stand, e uma classe muito unida, muito articulada e que para nós é uma honra muito grande poder prestar serviço. É uma honra ter você como nosso parceiro e você está expandindo, né? Antes era só no Distrito Federal, agora você está indo para o Brasil inteiro. Né? Na verdade, não sou eu que estou expandindo, é meus clientes que mandam expandir, entendeu? Olha só, que legal. Que legal. Isso é importante, se a clientela está crescendo é porque você está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Muito bom. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, Alexandre. Na verdade, eu quero aprender com você. E, claro, quando o dono do posto ele é mais bem informado, ele tem menos problema, né? E quanto ele tem menos problema é porque ele gere melhor e ele tem menos custo e ele consegue vender mais, né? Primeira coisa que eu queria saber, Alexandre, quais são os maiores problemas que normalmente o posto tem quando se fala nessa questão admissional, exames, demissional? Quais são os maiores erros que o posto de combustível tem normalmente com os centros médicos? Uma questão de ordem. Antes de você apresentar os maiores erros, nos dê que tem muito revendedor que não sabe. Me dê uma lista daqueles exames que são obrigatórios. Ótimo. Olha, que o posto, o funcionário... Pode não dar BO, mas uma hora vai dar. Que ele é obrigatório. Vamos fazer bate-pronto? Bora. Bate-pronto. Kit posto de gasolina. Isso aí. Admissional, demissional, periódico. E o periódico a cada 6 meses. Periódico a cada 6 meses. E quando for fazer os exames... O periódico, quais são os exames mesmo? É de urina, como é que é? Quando for fazer tanto o admissional como o demissional e o periódico, a legislação exige exame complementar. Que exame complementar é esse? Hemograma completo, hemograma, reticulócitos no sangue. E na urina, ácido hipúrico, ácido metilhipúrico e ácido transmucônico, para identificar se tem toxicidade por xileno e tolueno, que fazem parte da composição da gasolina. Mas isso é um bate-pronto bem rápido e bem sucinto. Mas esses são os principais. São os principais e o que acaba acarretando um custo adicional no fluxo de caixa do dono do posto. Isso está previsto em qual legislação? Para ficar claro aí para o cidadão, para o dono do posto. Está previsto na NR20. Na NR20. A NR20 é clara, ela exige, além de uma série de documentos... A NR20 é uma norma do Ministério do Trabalho. É uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Perfeito. A NR20... Voltada só para os postos de combustíveis. Perfeito. Então, tem que ter um prontuário enorme, com vários documentos lá dentro. Resumidamente, você é obrigado a ter o PCMSO, o PGR, o LTCAT e a comprovação dos cursos específicos dos trabalhadores em postos de combustíveis. Perfeito. Tem que ter. Você está apto tanto para os cursos como para os exames? Com certeza. Estou aqui para poder auxiliar os donos dos postos a cumprir a legislação de forma objetiva, simples e muito eficaz. Então, para ficar claro essa relação, agora vamos à pergunta do Daniel aí, não é isso, Daniel? Perfeito, é isso aí. Olha o tanto de exame. Isso a gente não está falando nem de motorista de transporte de caminhão. A gente só está falando de frentista, chefe de pista e gerente lavador de veículos, não é isso, Alexandre? Exatamente. Porque às vezes o cara tem uma rede, ele tem a própria transportadora dele, que ele tem um funcionário dele, que aí é outra coisa. E você me fez lembrar outra questão, Alexandre. Se for um chefe de pista que tem que subir no caminhão, ele tem outra NR de altura, não é isso? Exatamente. Se for subir acima de 2 metros... Que é o caminhão. Tem uma NR, que é a NR35, que regulamenta o trabalho em altura. Ou seja, o chefe de pista ele também tem que ter a NR35. Além das EPIs, né?
Além de todos os EPIs e os EPC, porque quase ninguém lembra disso, né? Que o EPI é o equipamento de proteção individual. Individual. O EPC é o equipamento de proteção coletivo. Coletivo. Uau. O EPC ele é utilizado quando, Alexandre? Equipamento de proteção coletivo são os equipamentos que protegem todos os frentistas, coletivamente. Uniforme? O uniforme é individual, mas... por Extintor exemplo, também? Extintor de incêndio é coletivo. Entendi. É do ambiente. Do então. ambiente. Né? Olha só, o que não sabia protege dessa. o coletivo. Lavador de óleos, coletivo, né? Álcool gel. Álcool gel, coletivo. Tem aquele proteção de mão, né, para tirar... Coletivo também. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você responder a pergunta do Daniel. Outro dia uma pessoa, uma cidadã que me conhece, e teve num posto de gasolina abastecendo e viu que a menina estava se sentindo mal. Ele perguntou, não, dor de cabeça por causa do cheiro da gasolina. E ela me perguntou se era obrigatório, né, o uso de máscaras Ótima e luvas para frentista. Ótima pergunta, Paulo. Essa pergunta vem com muita frequência para a gente da medicina do trabalho. Não é obrigatório usar máscara desde que, ao abastecer o veículo, não se aproxime da ponta ali do bico da bomba. Ali. Aliás, os bicos vêm com a proteção, como se fosse um escudo, para evitar o espirro da gasolina para trás. Porque aquele vapor do combustível é um vapor químico que libera compostos de xileno e tolueno. Que são e o benzeno? Xileno, tolueno e benzeno. Os três são compostos cancerígenos que fazem parte da composição da gasolina. São solventes. Pois é, mas hoje a gritaria maior é em cima do benzeno. Por quê? Porque o benzeno é cancerígeno. Mais do que o tolueno? Todos os três. Tá? E a própria Petrobras, no laudo do combustível, ela explica que da composição da fabricação do combustível existem esses solventes e que eles são cancerígenos. Inclusive, a gente utiliza o laudo da Petrobras para fundamentar a realização dos exames. Perfeito. Agora vamos à pergunta do... Vamos à primeira pergunta, né? Na verdade, já fizemos várias, né? Na verdade, seria a pergunta... Eu gostei da sua pergunta, Daniel, né, que você quiser reformular. Quais são os principais... Os principais problemas você mais que vê, o a posto de maior combustível... parte é o quê? O cara não fazer exame admissional? É o demissional? Quais os maiores que você vê? Sempre ocorre aí... Mania de revendedor. Contrata sem exame. É isso? Bate pronto de novo? Bate pronto. Vamos lá. Atestado médico. Atestado médico, né? E agora eles estão... Dono de posto detesta atestado médico. E é verdade. Porque ele está contando com aquele frentista ali na pista. Eu concordo. E aí o cara não aparece para trabalhar. Você está me falando que o tem maior uma problema... coisa que falta é o frentista. É E se você falar, Lê, qual o maior problema que você tem? É o danado do atestado. E o pior, tem muito atestado falso, viu, Daniel? Você está me falando, então, Alexandre, que o maior problema do dono de posto é que ele recebe atestado médico e não manda, então, para clínica médica conferir e validar se aquele atestado é verdadeiro. E o tal do atestado que agora vai ser eletrônico, não é? Então, pessoal, presta bastante atenção. Para que vocês reduzam bastante o absenteísmo, ou seja, a falta do frentista na pista, contrate uma empresa de medicina do trabalho, não precisa nem ser check-up, tá? Para validar todos os atestados. É o correto. Porque a gente valida, a gente liga para o médico que assinou para saber se foi ele. E eu posso fazer isso, não posso? Pode. Ou seja, se ele não validar, eu não considerar o atestado? Tem a legislação que garante isso? Para os postos, na verdade, o Conselho Federal de Medicina já regulamentou que a partir do dia 1º de março, 100% dos atestados no Brasil deverão ser emitidos através do sistema do CRM. Olha só, olha a mudança, hein? Agora. 1º de março. Isso 1º de março. Muito importante. Com certificação digital. Então você vai poder validar o atestado do seu celular. Olha só. O que significa que não vai ter compra de atestado. Quem é que cuida, Ale? Quem é que cuida desse sistema? Calma. De médico, né? Que tem médico. A lei manda abonar o de dentista. Então você vai ver que... Mas o dentista dá para ver, né? Hein, Abre a Alexandre? boca aí. Quem é que vai cuidar do sistema? É o Conselho Regional de Medicina? O Conselho Federal de Medicina vai disponibilizar uma plataforma para emissão eletrônica de 100% dos atestados no Brasil. Ou seja, uma empresa se cadastra lá dentro do Conselho Regional de Medicina. Não precisa se cadastrar. Significa que é público. Você vai receber o atestado aqui, vai pegar o seu celular, entrar no sistema do CRM e validar. Validar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu
legalmente não poderei mais aceitar se não for atestado assim? Legalmente, não. O médico é proibido de... Eu estou dizendo o seguinte, o CRM toma essa decisão... Vale para o Brasil inteiro. Tá, então se o médico me deu atestado, o Ministério do Trabalho não pode, nem a Justiça, reclamar. Não. Existe Se ele tem um papel existe uma entidade que entrou na Justiça, ele tinha conquistado uma liminar suspendendo os efeitos dessa norma do Conselho Federal de Medicina, mas eu acho que ela já caiu. Enfim, não vai ter como segurar. Pode até não ser 1º de março, mas que vai acontecer, vai. Como é a Justiça hoje, né? Que é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Agora, Que, aliás, você não precisa tirar cópia de nada mais, porque o advogado tem fé pública. Então, se ele entrega uma foto da sua identidade, é como se fosse passado em cartório. uma outra informação importante, mesmo sem ter o Sistema Nacional, o Conselho Regional de Medicina do DF, não do Goiás, já faz isso. E faz para todo mundo. É só você entrar lá no Ele faz, mas eu ainda estou recebendo papelzinho de 3 dias. Né? Ele faz, mas ele demora de 15 a 30 dias. Tá, mas a partir de 1º de março, somente assim. Isso é importante Somente fazer assim. um comunicado, né, Daniel? Somente assim. Uau! É importante só consultar se realmente as liminares caíram. Perfeito. Ou seja, a tua clínica já consulta aqui no DF. Se for o CRM do DF, você já consulta Há lá. muitos anos eu já faço essa validação. Agora é importante que, além de validar se ele é verdadeiro ou falso, a gente também tem que acompanhar a evolução da doença. Isso é muito legal o que eu vou te falar aqui. Porque, pessoal, venhamos e convenhamos. Já existe a telemedicina, não existe? Existe. Então, eu vou aqui entrar, fazer uma consulta por telemedicina, vou falar para ele que eu estou muito mal, que amanhã eu não dou conta de trabalhar, e eu vou conseguir um atestado Só não vai conseguir tirar a febre, né? legal, legalizado, certo? Então, não basta apenas verificar se o atestado é verdadeiro ou é falso. A gente tem que verificar se a doença existe e se ela está evoluindo bem. Perfeito. Então, vou te dar um exemplo que acontece com alguns dos meus clientes. O cara deu atestado de 10 dias. Aí ele foi lá na check-up homologar. O atestado é verdadeiro, mas sabe o que eu falo para ele? Amigo, é importante a gente acompanhar se a doença está evoluindo bem, se o tratamento está dando certo. No 5º dia, você pode vir aqui só para ver se está indo tudo bem? É o correto. Né? Perfeito. Então, se ele marcou uma viagem no 5º dia, ele tem que estar aqui em Brasília para passar pelo médico de novo. Então, essa é uma das estratégias que a gente utiliza para monitorar o tratamento da saúde e para evitar alguns indivíduos que agem de má fé, Perfeito. um atestado de 10 dias e agenda a viagem. Perfeito. Inclusive, eu recebo muito foto de Instagram aqui de gente na praia com atestado. Eu já tive vários casos de funcionário meu assim, vários. Da doente, E você tá chega de viajando. noite, o cara tá na farra. Aí o pessoal falou, vai diminuir o seu serviço de homologação? Vai diminuir, mas ele nunca vai deixar de existir. Perfeito. Agora, voltando à pergunta, Esse é o item número 1. esse é o número 1. E o próximo? Qual é o segundo Os item? 3 O maior primeiros, problema. pelo menos. Outro problema é a fiscalização na elaboração dos laudos. Que laudos são esses? PCMSO, PGR e LTCAT, que compõem o prontuário da NR20. Sim. Esses são clássicos. E qual que é o maior erro dos donos de postos de gasolina? Não tem. Não. Ou está muito desatualizado. Tem, mas está vencido. Mas tá vencido, cara. Ele entrou lá na O internet... PCMSO é o quê? Anual? O PCMSO renova uma vez por ano. O PGR uma vez a cada 2 anos. E o LTCAT toda vez que tiver reforma no posto, trocou bomba, arrumou lá... Esse é até mais fácil, tem que porque mudar. demora para fazer, né? Mas o maior erro que a gente percebe é isso. Eles ligam e falam, pelo amor de Deus, Preciso para amanhã. Para amanhã, tem que atualizar, corre. Então, esse é o maior erro, porque E como é que faz correndo assim? não tem como. A gente vai ter que fazer o laudo e assinar ele da data que ele foi executado. Perfeito. Não tem como. Ale, agora uma solução para esse problema, porque realmente, já aconteceu comigo, por exemplo, é anual. Agora, quando a gente vai fazer um orçamento para ter isso todo ano, às vezes é um custo muito alto. Não existe nenhum plano financeiro da clínica de uma forma mais acessível, mensal ali, que encaixe dentro da despesa financeira do posto. Daniel, sua pergunta é sensacional. O que eu mais tenho feito nos últimos anos é tentando convencer o empresário a entender que a medicina do trabalho é igual a um contador, Ele tem que ser mensal. é igual a um advogado, é igual a uma apólice de seguro do seu carro.
Você vai ter que ter aquilo para garantir a sua segurança jurídica em relação às normas trabalhistas. É para pagar e não usar. É o do mês, é para pagar e não usar. Então, o que as empresas costumam fazer? Elas fazem contratos que te garantem um cumprimento estrito de todas as normas do posto. Isso é importante. Todas, não é só E é o que vocês fazem hoje, a empresa de vocês. Então, os meus clientes, eles têm 100% das normas cumpridas e ele relaxa. Sabe por quê? Eu percebo, eu vejo, eu vou visitar postos, eu converso com os meus clientes, eu vejo que ele contrata 1 ou 2 funcionários só para cuidar do que a medicina do trabalho podia fazer para ele. Então, se ele parar para pensar na economia daquela mão de obra lá, ele já paga meu contrato e ainda sobra metade do dinheiro. Olha só. Entendeu? Então, a medicina do trabalho... E a cobrança de vocês é por colaborador? Fixo mensal por colaborador. Entendi. Né? E a gente dá uma margem, para não ficar ruim, pelo menos nos meus contratos, de range de 10%. Por quê? Para o cara não ficar agoniado com o impacto financeiro. Então, às vezes, ele tem um posto numa cidade que é sazonal, por exemplo, cidade praiana, que na época de férias lota. Se ele for contratar mais 3, 4 frentistas e aumentou em até 10% o número de empregados, eu não cobro mais por isso. Entendi. Meu negócio é ajudar ele a ganhar dinheiro. Agora, se os caras continuar depois, aí a gente negocia um aumento casa a casa. Perfeito. Então, é trabalhando em parceria. Gente, medicina do trabalho é BPO de posto. Economiza gente lá dentro para cuidar. Perfeito. É isso. Perfeito. É como se fosse um seguro. É uma ferramenta. É o que você falou, é o utiliza seguro para do posto, é o economizar. seguro do posto. Além de ser seguro, economia. Eu já vi várias vezes, vários donos de posto me ligando, falando: Alexandre, eu tenho uma funcionária para cuidar disso. Eu falei assim: não precisa, meu amigo, eu te dou aqui um login e a senha, que no portal você acessa tudo. Só imprimir. É só imprimir. Você imprime o relatório de atestados que tem para vencer e convoca. Entendeu? O atestado é assinado por biometria, não precisa de entregar o pedaço de papel. E o seu horário de atendimento? 7 da manhã até às 17 horas. Até às 17 horas. Entendeu? Então, é muito importante entender que... Ou seja, dá para cobrir quem trabalha o dia todo ou quem é 12 por 36. Tá. De segunda a sexta. Segunda a sexta. E ainda tem unidade móvel. Se precisar, tem posto que pede para mandar um ônibus lá com um médico lá dentro. Porque ele tem muito profissional lá. Já faz lá dentro e não tira o cara da pista. Por muito tempo eu fiz isso. Eu acumulava os admissionais e demissionais e ia lá a cada 6 meses. É, que você tem muita serviço. Ia lá um dia, pegava todo mundo. Principalmente posto rodoviário, que é muito longe da É cidade. mais ainda. Né? Aí ele fala: não, eu pago o ônibus para vir aqui com o médico e atender todo mundo. Pega quem está de folga, 12 por 36, pega o folguista e manda ir para o posto aquele dia. Exatamente. Então é isso, a medicina do trabalho ela pode ser utilizada de forma inteligente a ajudar o dono do posto a ter mais economia com custos administrativos e focar mais no business dele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A federação fez um estudo, a Fé Combustíveis, um laudo, custou caro esse laudo, sobre a questão do benzeno, porque hoje nós somos obrigados a lavar os uniformes, por causa da questão que você falou que é cancerígeno. Segundo esse estudo, vou dar um resumo do estudo, ele está dentro de um processo no Ministério do Trabalho para tirar essa exigência da lavagem de uniforme, para comprovar que o uniforme não tem contaminação suficiente para a questão do colaborador ter que ser lavado o uniforme que não seja na casa dele. Primeiro, a maioria da União Europeia hoje tem 2% de benzeno na gasolina. A Petrobras usa 1% apenas. Produtos, refinaria Petrobras. Outro ponto, a gasolina é misturada com etanol. Então, esse 1% vira 0,73% de cada litro, já que você tem etanol, não tem benzeno. E aí está essa discussão lá. Quem é que decide isso no final lá do Ministério do Trabalho? É uma comissão tripartite. E hoje é a federação, o laboral, o patronal, o laboral e o Ministério. E está sempre dando 2-1. O que você acha disso? Você que é da área do medicina do trabalho, da área médica, você acha que é possível realmente, nos estudos, é um laudo muito interessante, mas você acha que o uniforme é capaz mesmo de contaminar, porque ele leva para casa e põe para lavar? Nós, que somos profissionais de saúde, nós trabalhamos com evidência. E eu acompanhei esse estudo. E o estudo tem evidências e prova
que ele não consegue acumular a contaminação do benzeno ao ponto do usuário do uniforme ter alguma sequela. Tá? Até porque ele passa o dia inteiro, o que me entra na cabeça, ele passa o dia inteiro com o uniforme colado no corpo, viu, Daniel? Está colado aqui, está aqui o uniforme. Aí ele tira o uniforme, vai pôr para lavar na máquina, ali vai ele contaminar? O que é inconcebível. Mas é muito importante porque é engraçado que a mesma legislação que vale para os postos de combustível também vale para as refinarias e para a própria Petrobras. Certo. É um custo que incide para ela também. Então é um interesse de todos que a gente pacifique essa questão. O que eu acho é que a comissão tripartite tem que avaliar os dados das medições que estão lá e são corretos e são sérios. Importante destacar que ele só mediu o benzeno porque é cancerígeno, mas a lavagem do uniforme também evita outros tipos de contaminação. Sim. Então tem que saber qual é a periodicidade que tem que ser feito isso. A minha estranheza é essa, porque o cara, um funcionário que é 12 por 36, ele passa mais de 12 horas com o uniforme, porque ele sai de casa, vai para o trabalho, aí ele passa 12 horas com o uniforme. Aí ele vai para casa, ele não troca de roupa e larga lá. Ele tem que entregar para o patrão, mas não diz que tem que ser na hora, que tem que ser ali. Ele tem que entregar para o patrão lavar o uniforme. Então ele passa mais de 12 horas, que ele vai para casa, está vestido o uniforme. Então se ele tirar o uniforme dele e botar no sacola e levar, não é problema. Mas se ele tirar e ele mesmo lavar, é um problema. Então eu não enxergo como isso... Eu também não enxergo isso não me cabe, assim, na lógica, não me cabe. Não vejo nenhum óbice em relação a isso. Se ele está usando o uniforme, ele já teria sido contaminado. É natural, assim, eu não sei se essa quantidade, pelo que o estudo diz, não é suficiente. Não é. Se essa quantidade é suficiente para contaminar, por exemplo, as águas de saneamento básico, né? Lembrando que nessas águas não tem só o benzeno. Sim. E essas águas têm um anticoncepcional, tem um antibiótico. É verdade. Tem os outros hormônios. Por quê? Porque trata toda a urina e todas as fezes que estão ali também. Sim, não tem a menor dúvida. Então, assim, é óbvio que o estudo tem ali as suas peculiaridades, mas eu entendo que é perfeitamente possível o empregado lavar o uniforme em casa. Ademais, venhamos e convenhamos, a contaminação mais forte seria se o combustível caísse no uniforme. Exatamente. Coisa muito rara de acontecer. É muito raro, muito raro. Muito raro. Só se ele mesmo provocar um acidente, com a mangueira, sai com a mangueira ligada, sem querer, ou o carro sai, puxa a mangueira, ela sai espalhando. Aí é um acidente. Mas o que é interessante, Daniel, é que ele passa o dia inteiro com o uniforme, mas na hora de tirar o uniforme e guardar para entregar ao patrão, tudo bem. Mas se ele botou na máquina de lavar, é um problema. Então é muito estranho isso, né? Mas são as intempéries da vida, né? Eu espero que... Que é uma decisão do Ministério do Trabalho, está até judicializada, né? E já passou por algumas instâncias, mas não terminou, mas com ganho de causa. Diga aí. Terceiro problema. Falamos do primeiro maior problema, do segundo. Terceiro maior problema, do posto revendedor junto às clínicas. Terceiro maior problema que sempre chega para nós são problemas de ordens emocionais que envolvem a saúde mental do colaborador, né? Esse é o terceiro maior. Esse é o terceiro maior problema. Então, os motivos são variados, podem ser motivos até da própria vida pessoal do empregado, marido, mulher ou filhos, como pode ser também motivos relacionados a algum evento de estresse no ambiente de trabalho, como, por exemplo, um assalto no posto de gasolina. Então, nós temos, sim, como terceiro maior incidência de pedidos e chamados, o tratamento e monitoramento dos problemas de saúde mental. E isso é muito importante que a gente tenha mecanismos de identificação e ferramentas de tratamento. É possível tratar. Né? A gente tem vários casos de sucesso e não é tão caro assim. E agora, presidente, com a nova atualização da NR1 no dia 1º de maio, sim, os postos vão ter que ter no PGR e no PCMSO mecanismos de identificação e controle da saúde mental do colaborador. Isso vai passar a valer a partir do dia 1º de maio para todos os postos do Brasil. É importante frisar isso, hein? Importante frisar. Todos os postos do Brasil. Como é que vai funcionar isso, Alexandre?
Provavelmente, a padronização ela irá ocorrer exigindo um atestado de sanidade mental no admissional, no periódico. Vai ser pelas clínicas ou clínicas. aí vai ter Então, um ele vai psicólogo fazer. na Então você vai ter uma análise psicológica do colaborador. psiquiatra ou psicólogo? Não, psicólogo. Como é que vai funcionar? A rotina é a mesma. Ele vai lá na clínica de medicina do trabalho fazer o hemograma, o reticulócito, o ácido púrico, o ácido metilhipúrico, o ácido transmucônico e o atestado de sanidade mental. Perfeito. Então, vai inserir mais um custo aí. E se o atestado der negativo, ou seja, ele está com problema, ele vai para um tratamento, vai para aposentadoria. Inapto. Fica Inapto, ele não entra, ele não trabalha. Então vai para aposentadoria. Não, ele nem inapto entra. e não contrata. Ele não começa a Então, mas trabalhar. durante o processo, trabalhando. Durante o processo, faz o tratamento. Para fazer o tratamento, há um afastamento para o INSS. O afastamento para o INSS dá um período de recuperação. Não recuperou, aposentadoria por invalidez. Até 2 anos. Em 2 anos, aí aposenta por invalidez. Essa vai ser um novo custo que está aparecendo aí para os donos de postos de gasolina. É bom ficarem atentos, porque eu tenho certeza Importante. que se a fiscalização for escolher um setor para começar a fiscalizar, certamente... Eu será lembro que- quando a federação publicou isso para todos os revendedores, e foi uma choradeira dos presidentes do sindicato do grupo. Pô, mais uma coisa. E gera um custo muito alto para as clínicas. Mas é importante também. Não né, tem pro trabalhador. psicólogo normalmente em clínica? Tem. Já tem, né? Só não era usado para Vários isso. outros setores fazem sanidade mental, principalmente a indústria. Então, na verdade, demorou para entrar para posto. E também o setor de segurança, né? Segurança armada, né? Bancário, tem que fazer, né? O admissional de um bancário tem que ter sanidade mental, né? Então, mais um custo. Além disso, não querendo... Hoje eu não vim aqui para dar notícia ruim, mas eu tenho que dar. Mas a gente está se atualizando. Ótimo. Também vai exigir um laudo que vocês não estão acostumados a fazer, que é o AET, Análise Ergonômica do Trabalho, para verificar se o trabalho tem ergonomia. Posso resumir bate-pronto de novo? Resumindo. Galera, cadeira para o frentista, pelo amor de Deus, né? Tem posto que não oferece cadeira, né? É isso que vai ser exigido de vocês. Tem que ter um momento. A gente já Mas falou. existe um padrão de cadeira ou está bem aberto a lei? Existe Qualquer um cadeira. padrão. Toda cadeira que E quantas tenha, horas ele tem o direito de ficar sentado? toda cadeira que tenha ABNT, a Perfeito. Associação Que aí deve ser imposto Brasileira de traseiro. Normas. Isso tem a BNT. Toda cadeira que tem a BNT. E o tempo que ele vai ficar sentado são os intervalos interjornadas definidos na Convenção Coletiva do Trabalho. Que aí é os 15 minutos de lanche e os horários de descanso. Exatamente. E, eventualmente, quando ele não tem nenhum carro Por patentado... falar em convenção, nós estamos sem convenção de trabalho nesse momento. Não houve acordo, Rapaz. infelizmente. Aí vale a CLT. O que tem previsão da CLT para isso? A CLT ela tem em previsão o descanso interjornadas e também ele, em algum momento, precisando de sentar, ele está autorizado a interromper a atividade dele e sentar. Por quê? Perfeito. Porque trabalhos repetitivos, a gente fica falando isso, mas parece a brincadeira, né? Mas em fábricas o trabalho é muito repetitivo, então você fica aqui, fica aqui, fica aqui. E fica aqui. posto também é E isso pode repetitivo. dar LER, lesão por isso fosse repetitivo. Então, tem um estudo que já comprovou que se ele fizer pausas entre o trabalho, ele reduz absurdamente a incidência da LER. Perfeito, perfeito. Ótimo. Alexandre, você já mostrou tudo o que está mudando por agora. Agora, a minha pergunta é a seguinte. O que vem para a mudança futura, para um ano para frente? O que você prevê que vai mudar para posto de combustível daqui para Ou o frente? que você acha que deveria mudar também, né? Eu não sou especialista, mas eu entendo que no segmento de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho, monitoramento da saúde do trabalhador, a gente vai ter cada vez mais exames instantâneos no futuro. Então, eu entendo que no futuro o dono do posto de gasolina não vai precisar mais mandar o trabalhador fazer exame no laboratório, Uau. ele vai conseguir fazer o exame dentro do próprio posto. Todos os exames, então, a clínica manda. É como que você já Os faz testes com ônibus? rápidos. Não, teste rápido. Como você faz em drogaria, Interessante. você vai fazer todos esses exames Pô, isso lá. é uma né? coisa que seria interessante se viesse O rápido. futuro vai caminhar para isso.
Muito A interessante. tendência no futuro... Que facilita tudo, igual aquele exame de gravidez rápido. Exatamente. A tendência no futuro, inclusive no Você acha que setor... está perto disso? Está muito perto. No setor de aviação civil, por exemplo, que tem uma regulamentação de segurança do trabalho extremamente rigorosa, Sim, né? sim. Do piloto, do copiloto e da aeromoça, da turma que dá suporte. Não sei se vocês sabem, quando eles se reúnem antes de entrar no avião, o piloto e o copiloto têm que fazer um toxicológico na hora. Sim. Na hora. A minha esposa pegou um avião outro dia. Na hora. E dá positivo às vezes. Minha esposa estava voltando de Portugal. Isso aconteceu agora. Voltando de Portugal. E o avião atrasou um pouco e chegou no Rio de Janeiro. Era um pouco mais das 11 horas da noite, que era previsto para chegar às 10h40 da noite. E ali ia pegar um voo, o outro voo, que sairia de São Paulo para Brasília. Ela estava vindo de Portugal. Ela foi direto, mas voltou desse jeito, que viria para Brasília. Porém, como o voo que ia sair atrasou muito, os pilotos, a tripulação não entrou. Falou, não vamos, porque é a nossa saúde em primeiro lugar. E não teve problema nenhum. Aí teve que esperar uma nova tripulação, que chegou 2 horas depois, no mesmo avião. Eles ficaram dentro do avião, cara. Porque a tripulação falou, passou do nosso horário, a recomendação é não voar, porque a gente já passou do limite de horário, que eles têm que regulamentado muito forte. Tem um limite. Aí teve que esperar a outra tripulação chegar. Exatamente. Porque eles iam passar do limite quando pausassem. E o setor deles já realizam vários exames na hora. Uau. O que é importante ser mesmo, né, cara? Porque não é fácil, né? Um equipamento daquele. É porque eles já não é uma ficam no vida. extremo, né? Já parou para pensar se para Não, a ligar vida é caminhão, 150 dos 200 vidas. se Né? para ligar caminhão no Brasil tiver que soprar o bafômetro? Pois tá, pois não é. Posso fazer a última pergunta agora, Vamos lá. indo lá para o futuro, Ale? Talvez ninguém te perguntou isso. Ale, se hoje a gente tivesse um posto de recarga só de elétricos, como é que seria o exame clínico de atendimento para esses frentistas? Olha, muito bom, muito boa sua pergunta. A medicina do Tinha que ser na trabalho... neoenergia? Olha, você sabe que existe curso para alta potência, né? Então, ou seja, a medicina do trabalho vai estar sempre atuando em conjunto. Porque qual que é a nossa filosofia? A nossa filosofia é muito simples. É identificar o risco à saúde do trabalhador e monitorar. Óbvio que os postos de eletrocarga não têm os riscos químicos que os combustíveis têm. Sim. Mas eles têm um risco elétrico. Choque. Risco de choque. Então, certamente... Ou nós até de vamos- incêndio, né? Que a gente vê de muito incêndio. casos aí da bateria. Então, certamente não serão os mesmos exames dos postos de gasolina, mas serão exames específicos para o exercício dessa atividade. E terão EPIs específicos para a utilização dessa atividade. Mas eu acho que no caso de eletropostos, nós deveríamos ter o self-service. O cara mesmo vai lá, coloca. Não teria, então, um profissional. Não Deixa eu te teria. perguntar aqui, você como consumidor, sem debate, que eu não vou dizer minha opinião, você acha que o carro elétrico é o futuro? Não. Como consumidor? Não acho. Se a pegada for carbono zero, não com certeza. Se a pegada for economia, é interessante que fosse híbrido, porque nós ainda não temos, e eu acho muito difícil termos uma rede de eletrocarga no Brasil inteiro. O problema maior do mundo ainda é a energia elétrica, né? Esse ainda tem que gerar bastante energia. Acho que vai demorar bastante, não querendo puxar sardinha, mas eu acho que se a gente tiver uma rede de eletrocarga muito grande, todo mundo acha que é fácil. Ah, não, manda o posto de combustível fornecer a tomada dele para eu recarregar. Não é Não, assim, não é né? fácil, não. Não é assim, Não é tem não, que ter não é uma não. autorização, energia de alta potência. O Daniel está tentando montar lá no posto dele, Tem faz que tempo. montar uma super subestação. E não consegue. É muito caro o Então, investimento. Imagina, se todo posto de combustível no Brasil conseguir fazer esse investimento e montar o posto de eletrocarga, diga você que virou um sucesso. Mas eu acho que ainda tem o problema de gerar energia. O problema do mundo ainda é energia elétrica. Mas é isso aí, então. cara. Estivemos aqui com o Alexandre. Alexandre Bittencourt, muito obrado pela tua Obrigado aí presença, pela por sua- essa aula. Eu esquecia dessa aula, a gente sempre está sua fazendo, paciência aí. sempre esquecendo.
e eu vou ter que revisitar todos os papéis no meu posto. Eu também. Todo Dá ano uma a gente olhada aí, revisita. pessoal. Eu já estou um pouquinho mais preocupado. Acho que a gente primeira fica coisa que eu vou sempre sair daqui é atrasado. fazer um contrato com ele, viu? Muito obrigado pela sua presença. Suas palavras finais, Ale, antes da gente encerrar aqui. Pessoal, só quero agradecer o convite e parabenizar aqui os meus 2 presidentes aqui, o Daniel e o Paulo, pelo excelente trabalho e dizer que eu sou assim admirador do trabalho e da união dos donos de postos de combustível. Continuem sempre assim. Parabéns para todos vocês e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agradece o Alexandre, que também é presidente de clínicas aqui do Distrito Federal e sempre crescendo, super parceiro. Obrigado. Então, se você ainda tem problemas aí em toda essa área, não deixe de procurar a Checkup. Deixa o recadinho aí que a gente vai levar para ele. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo, o Dono do Posto. Abraço, tchau, tchau. pessoal. Valeu.